falando ao coração. Bom dia! Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Eu tenho 1 hora para passar com você. Quero fazer desse tempo um tempo muito especial de comunhão, de alegria, sempre na presença de Deus, que pode todas as coisas, para que você que está triste possa receber alegria, você que está desanimado possa receber o entusiasmo, você que está pensando que tudo acabou e que é só fracasso, possa reverter esse quadro e ver que só está começando e que Deus tem muitas coisas boas para a sua vida. O programa Falando ao Coração vai com você até às 8 e nesse tempo de muita unção, alegria e comunhão, Deus tem bênçãos novas, preciosas e gloriosas para a sua vida. Quero convidar você a ficar comigo aqui esse tempo, na certeza de que na presença de Deus só há paz, só há esperança, só há alegria dos céus para a sua vida. Por isso, Falando ao Coração de hoje só está começando. E o que Deus tem para fazer na sua vida é algo grande, algo precioso, é algo maravilhoso, é algo que vai fazer diferença no seu viver para que você viva sempre o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Este programa é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Betel. A nossa sede está em Goiânia, capital de Goiás, e daqui do coração do Brasil eu tenho este grande privilégio, esta alegria enorme de poder chegar até você que está no norte, você que está no nordeste, você que está no sudeste, você que está no sul, você que está no centro-oeste, onde quer que você esteja, me assistindo pela TV Goiânia, me assistindo pela Rede Boas Novas, me assistindo pela internet, me ouvindo pelo rádio, abra o coração, porque Deus quer fazer obras maravilhosas na sua vida. Sabe esse controle remoto que você insiste, ficar com ele na mão, mudando de canal para lá e para cá? Deixa ele longe de você e fica atento, porque olha, cada quadro que eu apresento, cada palavra que eu ministro, só tem um propósito, abençoar a sua vida e levar você a desfrutar do melhor que Deus tem para o seu viver. Deus quer te abençoar de maneira especial e de maneira gloriosa aqui nesta manhã, através do Falando ao Coração. Vamos fazer o seguinte, faça do programa como se fosse uma caminhada e nós vamos juntos nesta caminhada conversando sobre Jesus, suas promessas, suas bênçãos, os milagres que Ele opera, as maravilhas que vêm dEle para o nosso viver e no final do programa ou no final da caminhada, você estará apto para dizer que a vitória chegou para você no poderoso nome de Jesus e você vai desfrutar de um dia inteiro de muita paz, de muitas bênçãos e de muitas vitórias na sua vida. Então é isso, Falando ao Coração, começa e vai até o fim com bênçãos maravilhosas sobre a sua vida a cada dia. Você tem para meditar comigo nesta manhã 3 mensagens bíblicas. Justamente, eu tenho 3 mensagens para compartilhar com você e você pode viver comigo estas mensagens. A primeira mensagem de hoje está baseada em Lucas, capítulo 22, versículos 54, 55 e 56. 3 versículos que eu quero ler e ministrar ao seu coração. A segunda mensagem de hoje está baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Capítulo 5, versículos 3 e 4. E a terceira mensagem bíblica de hoje está baseada no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Primeiro Reis 19, 8. Oportunidade de ouro para que você seja 3 vezes mais abençoado, 3 vezes mais edificado, 3 vezes mais fortalecido na graça divina. Meditação na palavra é assim, é bênção de Deus para o nosso coração. Mas além das 3 mensagens bíblicas que eu tenho para compartilhar com você, eu tenho também 3 orações fortes para fazer com você. A primeira oração é para abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos.
A segunda oração é para você que está doente, você que está enfermo. E a terceira oração é para apresentar o seu nome diante de Deus no altar da intercessão. Precisa de uma porta de emprego, uma porta de saúde, uma porta de comunhão, uma porta de vitória? É colocar o nome no altar e crer verdadeiramente naquilo que Deus quer e pode fazer. Então, olha, você vai ter que ligar para mim e colocar o seu nome no altar. É isso mesmo, olha o telefone aí na tela. 0 operadora 62 3221 0000. Você liga, coloca o seu nome no altar e deixa Deus agir, atuar e operar poderosamente na sua vida. Estou esperando pela sua ligação. Mas eu quero te pedir uma coisa muito importante. Aliás, uma não, 3. Primeiro, eu quero pedir que você divulgue o Falando ao Coração. Conta para todas as pessoas que você conhece a existência deste programa. Segundo, eu quero que você ore por esse programa, para que a cada dia Deus esteja abrindo portas, a fim de que nós possamos ser um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas, inclusive a sua. Terceiro, eu gostaria que você me ajudasse financeiramente a manter esse programa no ar. Quero te pedir para vir me ajudar. É só você ligar no telefone que está aí na tela, que é o 0 operadora 62 3221 0000, estipular um valor e acertar com o meu pessoal a maneira mais eficiente para que você possa contribuir e a sua contribuição colaborar para que eu tenha os recursos necessários para manter esse programa no ar. Dia 5 está chegando e todo dia 5 eu tenho uma despesa altíssima para que este programa continue fazendo a sua história. Conto com você, peço a sua ajuda e desde já agradeço de coração a sua disposição de me ajudar a fazer esta obra e tenho certeza que Deus há de te abençoar poderosamente e maravilhosamente também. Hoje é quarta-feira e é dia de culto em todos os templos do Santuário Betel, menos na sede, que foi ontem, foi um culto abençoado. Mas em todos os nossos templos, hoje, 8 da noite, você terá a oportunidade de participar de um culto maravilhoso, vibrante e especial. Amanhã, quinta-feira, 7 da noite, culto de libertação no Santuário Central, na T3 com a T8 no setor Bueno. E na sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, Pronto Socorro da Alma. Pronto Socorro da Alma, atendimento individualizado para cada pessoa durante todo o dia, com ministrações importantes para que todos sejam ricamente abençoados por Deus. E no domingo, este próximo domingo, 10h30 da manhã, culto de Santa Ceia, e 7 da noite, culto abençoado de louvor e adoração a Deus. Compareça na Betel, Deus vai fazer obras importantes e gloriosas na sua vida, porque o nosso Deus é maravilhoso, glorioso, poderoso e quer sempre operar milagres e maravilhas na vida de todos aqueles que o buscam de coração. Para você que mora longe, pode também participar dos cultos da Betel através da internet. É só acessar o www.igrejabetel.com.br e na hora do culto, o culto será transmitido ao vivo e você assiste em tempo real nestes cultos que são abençoados e abençoadores também. A Betel é assim, existe para que você possa viver sempre mais perto de Deus. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Vamos lá, Lucas, capítulo 22, versículos 54, 55 e 56. Leia comigo. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Vamos para o versículo 55. Lucas 22, 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Vamos para o versículo 56 agora. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Estes 3 versículos mostram o comportamento de um homem que
conviveu com Cristo durante 3 anos do ministério de Jesus. Foi chamado por Cristo para deixar as redes da pescaria e ser um pescador de homens. Deixou para trás seu barco, sua profissão de pesca e durante 3 anos investiu toda a sua força, toda a sua disposição, toda a sua espontaneidade ao lado de Cristo Jesus. Trata-se de Pedro, conhecido como o apóstolo que sempre tinha uma resposta na ponta da língua, conhecido pelas suas ações, pelas suas reações, conhecido pela sua disposição de seguir o Mestre em todas as circunstâncias e situações e sempre declarar a sua plena fidelidade a Jesus Cristo. Jesus, antes de ser preso, avisou: Pedro, você tenha cuidado, porque hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Alguém poderia dizer: nunca Pedro vai negar a Jesus. E o próprio Pedro disse: jamais farei tal coisa. Mas Jesus avisou. E quando a palavra de Deus nos avisa de alguma coisa, é para que a gente tenha cuidado, porque a Bíblia diz que o avisado vê o mal e desvia dele. O simples passa e sofre a pena. Nós precisamos de estar atentos, porque todo aviso de Deus é importante para que nós possamos deixar algum caminho mau que porventura estejamos entrando e, renunciando a esse caminho mau, entrar no caminho do bem, no caminho da bênção, no caminho da vitória. Pedro teve 3 atitudes que contribuíram para que ele viesse a negar a Jesus. Primeiro, ele seguiu Jesus de longe. Tem tantas pessoas hoje seguindo a Jesus de longe, assim como Pedro. Se der tempo, se for possível, se a minha agenda permitir, se não pintar um compromisso de última hora. Então, a vida cristã fica sempre se puder. Ou seja, segue a Jesus de longe. E esse é um perigo enorme, porque seguindo a Jesus de longe, as pessoas começam a perder aquela comunhão, aquele vínculo, aquele compromisso, começa a esfriar-se e daí para frente é só questão de tempo. Esta pessoa estará negando a fé em Cristo, negando o seu compromisso com Cristo. Às vezes não negando por palavras, mas negando por atitudes. E então é um importante aviso que eu te deixo nesta manhã. Não siga Jesus de longe, mas siga Jesus de perto. Porque na Bíblia diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então veja, nós temos a oportunidade de cada dia nos aproximar-se mais de Deus para evitar certos constrangimentos. Como Pedro. Pedro seguiu Jesus de longe, foi o primeiro problema que Pedro abriu na sua vida para que ele afastasse de Cristo e viesse a negá-lo. A segunda coisa, o versículo que li diz que Pedro assentou-se com aquelas pessoas que estavam em volta daquela fogueira. E ali ele começou a travar um diálogo, uma conversa com pessoas que não tinham nada a ver com a fé cristã. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que esse é um perigo muito grande, e Pedro entrou nele. Pedro assentou-se com pecadores, com escarnecedores, e ficou lá. E depois Pedro aquentou-se como queira, numa fogueira, num fogo estranho. Não era um fogo de Deus, o fogo de Deus renova. O fogo que vem de Deus queima a escória do pecado e purifica a prata para que ela seja mais pura. Assim nós precisamos de compreender que Pedro nos dá um exemplo pelo seu comportamento negativo, errado, exemplos importantes que nós não podemos permitir que estejam acontecendo na nossa vida. Primeiro, seguiu Jesus de longe. Segundo, assentou-se na roda dos escarnecedores. Terceiro, aqueceu-se em fogo estranho.
E aí veio uma pessoa e questionou Pedro. Ele disse: eu não conheço esse tal de Jesus. Novamente Pedro foi questionado, disse: eu nunca vi esse homem. Novamente Pedro foi questionado, disse: eu já disse que não conheço esse homem, não tem nada a ver com esse homem. Por 3 vezes negou que conhecia Jesus. E imediatamente o galo cantou. E aí Pedro caiu em si, porque ele tinha recebido o aviso: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ah, Senhor, eu não vou fazer isso. E acabou que, seguindo Jesus de longe, assentando na roda dos escarnecedores, aquecendo-se em fogo estranho, tudo isso contribuiu para que não acontecesse outra coisa, senão a sua plena negativa sobre Jesus Cristo na sua vida. Veja que Pedro, nesta hora, ao ouvir o galo cantar, é despertado. Cada pessoa tem dentro de si um despertador, chamado consciência. E o galo que cantou naquela hora da madrugada para que Pedro despertasse do caminho que ele estava entrando, cada pessoa tem dentro de si esta consciência. Cada pessoa tem dentro de si esse galo que está sempre pronto para cantar. E você, quando começa a afastar de Cristo, o galo canta. Cuidado! Quando você começa a se envolver em práticas que não agradam a Deus, o galo canta. Quando você começa a se envolver com práticas diferentes daquelas que a Bíblia estabelece, o galo canta. Assim como o galo cantou para Pedro, o galo, que é a nossa consciência, canta a cada dia dentro de cada pessoa, para que uma atitude seja tomada, para que a conversão possa vir, porque converter é você está indo por um caminho, imediatamente você volta atrás e toma o caminho no outro sentido, numa outra direção. Isso é conversão. E é necessário que cada pessoa esteja atento aos avisos de Deus na sua vida. E esse galo que cantou para Pedro é o mesmo galo que vive cantando na sua consciência, dizendo: não é assim, não é isso. O galo canta quando o jovem é chamado para participar de uma roda onde está fumando maconha ou coisa parecida. O galo canta pelo aviso que o pai já disse, que a mãe já disse, que o professor já disse, pelos exemplos que tem seguido de outros que entraram pelo mesmo caminho, porque um abismo chama outro abismo, mas ninguém entra no erro sem que haja um galo na vida dele para cantar. E o galo cantou para Pedro, e Pedro naquela hora ficou ali naquele estado de profunda tristeza, mas Jesus estava sempre por perto, assim como Jesus está sempre por perto de você. E Jesus olhou para Pedro, e o texto diz que Pedro chorou amargamente. Esse chorar amargamente é a marca mais profunda de um arrependimento sincero. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E para que alguém possa confessar um pecado cometido, um erro, é necessário que arrependa-se. E o arrependimento é o caminho mais curto para que o pecador possa encontrar o perdão e ser ricamente abençoado por Deus. Veja que Pedro chorou amargamente diante dos olhos de Jesus. Jesus está sempre a olhar para cada um daqueles que tem aberto um dia o coração para Ele. Ele está olhando querendo abençoar. Ele está olhando querendo perdoar. Ele está olhando querendo salvar. Ele está olhando querendo reparar o erro na vida de cada um. Olha só, Pedro negou a Cristo por 3 situações diferentes. Primeiro, seguir Jesus de longe. Será que você não está entrando por este mesmo caminho? Segundo, gastar um bom tempo sentado em roda de escarnecedores, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que escarnecem de tudo e de todos. Cuidado com essa roda. Terceiro, aquecer-se numa fornalha ou num fogo estranho. Quantos fogos estranhos têm surgido na sua vida para te afastar de Deus? Pedro estava avisado que ele ia negar, mas ele acabou se envolvendo com tudo isso, dizendo: não, eu não vou fazer isso. Mas antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou para dizer: você pode agora
consertar o erro que você praticou, consertar para que você possa receber a misericórdia divina. E o olhar de Jesus foi o suficiente para que ele, arrependido, chorasse amargamente e encontrasse de novo a bênção para a vida dele. E você vai observar que daí para frente vão acontecendo outros fatos. Jesus aparece ressuscitado para Pedro e dá a ele missões importantes. Ele negou 3 vezes e Jesus, diante de cada negativa, está dando a ele uma responsabilidade. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Terceiro, você me ama, Pedro? Pedro disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu te amo, apesar de ter te negado, apesar de minhas fraquezas. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá a Pedro missões importantes porque ele tinha negado a Cristo, mas tinha arrependido e agora estava procurando servir a Ele de novo, com muita fé, com muita integridade, com muito compromisso. Mas Jesus disse, olha, você vai ficar em Jerusalém, até que do alto você vai ser revestido de poder. E assim os discípulos reuniram naquele cenáculo, com medo de tudo e de todos, e de repente diz a Bíblia que ouviu-se um barulho de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E línguas como que de fogo foram vistas repartidas sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Havia em Jerusalém uma multidão porque era o dia da festa do Pentecostes e tinha pessoas de todo o mundo habitado na época. E todos eles aproximaram do cenáculo por causa daquele barulho de outras línguas sendo proferidas. E cada um ouvia os discípulos, mesmo não sabendo a língua deles, falando na língua deles. Porque o Espírito Santo dá a diversificação das línguas para as pessoas. E naquela hora Pedro levanta e prega uma mensagem poderosa. E diz o texto bíblico que quase 3.000 pessoas abriu o coração para receber a Cristo como Salvador e viver a vida cristã por causa da influência, por causa da autoridade, por causa da sabedoria demonstrada por Pedro ao proferir aquela palavra. Mas tudo isso aconteceu porque ele arrependeu do seu erro, do seu pecado, buscou a misericórdia divina, recebeu missão importante de Deus na sua vida e agora encheu-se do Espírito Santo, que veio justamente para dar a força necessária para vencer. O grande segredo da vitória do cristão está, primeiro, afastar-se de tudo aquilo que possa distanciá-lo de Deus. Segundo, buscar a cada dia aproximar-se de Deus pela fé para receber o olhar misericordioso dele. Terceiro, receber a missão com alegria que o Senhor Jesus nos dá de pregar a sua palavra a todos os corações. Quarto, ser cheio do Espírito Santo. Quinto, deixar ser usado por Deus para que vidas sejam abençoadas, pessoas sejam alcançadas e o nome do Senhor Jesus seja louvado. Nunca apaga a voz da consciência, que é o galo que canta dentro da sua vida, dentro da sua pessoa, dentro do seu ser. Porque este aviso é importante para que você possa tomar uma atitude e servir a Deus da melhor maneira possível. Tenha Cristo no coração e seja alguém forte, abençoado e feliz a cada dia. Eu chamo um rapidíssimo intervalo e quando eu voltar eu quero fazer a primeira oração do programa de hoje, quando eu quero orar com você, quando eu quero orar por você. Fica ligado porque aqui é bênção o tempo todo de Deus para a sua vida. Falando ao coração. O Santuário Betel abre as portas do seu novo templo de comunhão e adoração no setor Bueno. Reuniões pela manhã e noite, segunda às 8h20 da manhã, terças, quintas e sábados, sempre à noite. Telefone 62-3221-0000. Site igrejabetel.com.br. Deus tem uma bênção para você. Venha e faça-nos uma visita. Avenida T8 com T3, setor Bueno. Falando ao coração.
Agora são 7h28. Eu estou com você através do programa Falando ao Coração, e com você eu vou até às 8 falando das bênçãos, dos milagres e das maravilhas operados por Deus na vida de cada um. Que você possa abrir o coração e receber de Deus algo novo e precioso para a sua vida. Se você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão, faça como tantos já ligaram: a Lindaura e família, Cláudia, Caio, Paulo, Leopoldo, Walter Berg, Lindalva, Lindomar e família, todos de Porto Velho, Rondônia, Joana e família, e também Rodrigo, que está completando 33 anos hoje, de Rio Verde. Parabéns, Deus abençoa, muitos anos de vida. Também Juan, Vinhal, Hugo, Thaís Mota, de Goiânia, Leandro, Adriana, Cristina, de Goiânia, Amália Alves, Valdivino Pereira e Vanessa, de Goiânia, Ingrid, Maria e Geraldo, de Goiânia, Jânio Carlos e família, de Trindade, Vera Lúcia, também de Trindade, Iraci Machado e família, de Trindade, Ione, José, Vanessa, Cristiano, João Vitor e Vitória, todos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Lívia Menezes e família, de Salvador, na Bahia, Rômulo e família, Andréia, Cláudio, Jesuína, todos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São nomes que chegam aqui para mim à medida que vocês ligam no telefone que está aí na tela. 0 operadora 62 32 21 0000. Receba a ligação do Washington, da Jandaira, da Loise e família, de todos de Salvador, Bahia, Bruno, Aline, Maria Eduardo, de São Mateus, Espírito Santo, Rosângela e família, também de São Mateus, Fátima e Túlio, de Manaus, Manuel e família, de Aparecida, de Goiânia, Antônio Jacinto de Souza, de Nerópolis, Goiás, Maria da Conceição e família, de Manaus, Mariana e Sena, de Goiânia, José Renato, de Manaus, Elísia e Gustavo, de Goiânia, Lucas e Fernando, de Goiânia, entre tantos nomes, inclusive Gabriela Fernanda, de Goiânia, que está completando hoje 18 anos de idade. Parabéns, Deus te abençoa, muitos anos de vida, muita alegria, paz, saúde, bênçãos e vitórias. Chegou o momento que eu quero orar com você, quero orar por você, quero ministrar neste instante, no nome de Jesus, aquela bênção especial sobre a sua vida, abençoar sua casa, sua família, seu casamento, seu lar, seus sonhos, seus projetos, abençoar o seu viver. Prepare-se, ore comigo, tenho certeza que Deus vai operar uma bênção especial na sua vida agora. Oremos. Senhor, quero rogar a favor de todas estas pessoas que agora, onde estão, oram comigo, clamando por um milagre, buscando de Ti uma vitória, uma bênção, e na certeza de que o Senhor está com as mãos estendidas, eu quero ministrar sobre todas estas pessoas as mais diferentes bênçãos, de acordo com a necessidade de cada um. Libera, Senhor, do Teu trono agora a bênção que vai fazer um bem extraordinário na vida dos Teus filhos. Abençoa este casal, abençoa esta família, abençoa este lar. Abençoa, Senhor, os projetos e sonhos de cada um. Derrama, Senhor, dos céus as mais ricas bênçãos sobre os Teus filhos e proporciona-lhes grandes vitórias, porque eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Recebo aqui um testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Solange Maria da Cruz, de Aparecida de Goiânia, diz que assiste o programa Falando ao Coração há muitos anos. Tem alcançado, através do programa, muitas bênçãos de Deus, através das campanhas dos salmos, através do altar da intercessão. O seu marido, Newton, que fumou durante 32 anos, através de 3 semanas de campanha dos salmos, abandonou o vício do cigarro. E agora, no mês de setembro, conseguiu comprar o seu carro, um Gol, 4 portas, 0 quilômetro, o que foi também resposta de muita oração. E para encerrar o seu testemunho, estava fazendo a campanha do Salmo 20, no final de setembro, pela salvação do seu irmão Januário. Na mesma semana, ele aceitou a Jesus como Salvador. Ela liga para agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem concedido a ela através do programa Falando ao Coração. Mais um testemunho aqui. Odete Lopes de Oliveira, de Goiânia, diz que seu marido Valdir saiu de casa e pediu o divórcio. Ela começou a fazer a campanha do Salmo 133,
Sabe o que aconteceu? Seu esposo voltou para casa e ela só tem que agradecer a Deus e ao programa Falando ao Coração pela grande vitória alcançada. É assim mesmo. Você pode fazer a campanha dos Salmos, você pode orar comigo no altar da intercessão, você pode buscar a Deus a cada dia e grandes vitórias acontecerão na sua vida. Já são 443 semanas fazendo aqui as campanhas dos Salmos. E nesta semana eu proponho para você o Salmo 130. Se você não pôde começar a campanha na segunda-feira, nem ontem, terça, há tempo, começa hoje. Quem começou a campanha na segunda, termina na sexta. Quem começou a campanha ontem, terça-feira, vai terminar no sábado. E quem começar a campanha hoje, quarta-feira, vai terminar no domingo. Porque é assim, você lê o Salmo 130, 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes ao total. E Deus vai te abençoar de maneira especial e de maneira gloriosa também. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Quem atendeu o meu apelo ontem e vem me ajudar a fazer o programa são as seguintes pessoas: Maria de Lourdes F. Silva de Trindade, Antônio Machado Alencar de São Luís do Maranhão, Edneia Maria Moreira de Souza de Manaus, Elisângela Aparecida Barbosa da Silva de Aracaju, no Sergipe, e Cátia Cecília dos Santos, aqui de Goiânia. Também Jumara Belém dos Santos, que se associou pelo site, de Manaus. Mas eu tenho mais nomes aqui, deixa eu ver onde estão escritos. Aqui, Rosimeire Ferreira Lobato, também de Manaus, e Mariade Fátima Oliveira da Silva, também de Manaus. Agradeço de coração essa disposição de vocês de me ajudarem a fazer esse programa e que a mão de Deus esteja estendida, proporcionando bênçãos, vitórias a cada dia. Entre os nossos evangelistas associados, alguns estão aniversariando hoje. São as seguintes pessoas: Terezinha Neves Almeida, de Goiânia, Ívia Maria Ribeiro, de Goiânia, Djalma Santos, de Aparecida, de Goiânia, Aldenísio Queiroz da Silva, de Nova Olinda do Norte, no Amazonas, Clélia Tereza de Fátima Lopes, de Aparecida, de Goiânia, Maria Helena Ramos Sobrinho, de Goiânia, e Jeane Barbosa Souza, de Goiânia. Eu quero cumprimentá-los pelo aniversário, agradecê-los por me ajudarem a fazer esse programa e pedir para que a mão do Senhor esteja sempre estendida sobre a vida de todos vocês. Se você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão, para ser um evangelista associado, pega o telefone e liga, faça como Iracema de Belém, Jacitara e Cristiano e Dani também de Belém, Maricema e família, e também Euriceles e família de Belém, no Pará. Tantas famílias, né? Tantas pessoas que ligam, colocando os nomes no altar, e assim que Deus esteja abençoando. A senhora Vanir da Silva, de Goiânia, está completando hoje 65 anos de idade, parabéns, Deus te abençoa, e muitos anos de vida. Todos vocês que já ligaram, vocês que ainda não ligaram, ligam, colocam o nome no altar e preparem-se, porque daqui a pouco, no final do programa, eu quero ter os nomes de todos vocês aqui para apresentá-los diante de Deus e ministrar sobre a vida de vocês. Vamos para mais um intervalo? Em seguida, eu volto para orar com você que está doente, você que está enfermo, e ministrar mais uma mensagem bíblica ao seu coração. Não saia daí, porque aqui é bênção o tempo todo para você. Falando ao coração. Você que está deprimido, macumbado, ouve vozes com problema nas áreas sentimental, financeira, profissional, familiar, está debaixo de maldição, venha receber um aconselhamento e uma oração de libertação por homens e mulheres de Deus que estarão de plantão te esperando. Santuário Betel, Avenida T8 com a T3, Setor Bueno. Eu e minha equipe estamos esperando você. Todas as quintas-feiras, culto de libertação. Todas as sextas-feiras, pronto socorro da alma. Falando ao coração. Agora são 7 horas e 36 minutos. O Falando ao Coração vai com você até às 8. E se você ficar aí atento, cada palavra, cada quadro que eu ainda vou apresentar, Deus tem em tudo bênçãos especiais para a sua vida. Fica comigo e tenho certeza de que milagres e maravilhas Deus estará operando no seu viver. Se você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão,
Faça isso. 0 Operadora 62 32 21 0000. Aproveita, torna-se um evangelista associado também e juntos vamos fazendo esta obra na certeza de que você ajudando o programa, você torna-se um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Colocando o seu nome no altar da intercessão, você será alvo das nossas orações e milagres e maravilhas estarão sendo operados por Deus na sua vida. Estou esperando pela sua ligação. Vamos orar? Você está doente? Está enfermo, acamado, hospitalizado, passando mal, se contorcendo em dores? Creia no milagre, creia na sua vitória, creia na sua bênção agora. Ore comigo, coloca a mão sobre a enfermidade. Vamos juntos repreender todo o mal, toda a doença, todo o espírito de enfermidade e declarar o milagre da cura sobre a sua vida. Oremos. Senhor, é tão bom falar de Ti. O Senhor é aquele que sara, é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que abençoa, é aquele que nos dá a vitória diante dos embates e dificuldades que a vida às vezes nos impõe. Quero apresentar diante de Ti nesta hora todas estas pessoas que oram comigo. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda doença, repreendo todo espírito de enfermidade, repreendo todo o mal e declaro a cura, a alegria e a vitória na vida de cada uma dessas pessoas. Veja, Senhor, para estas que estão sofrendo em casa, ou essas que estão sofrendo no hospital, estendas as Tuas mãos e opera milagres, porque no nome de Jesus eu declaro a Tua bênção na vida de cada um. Amém. Vamos para a segunda mensagem de hoje, Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Leia comigo esta passagem, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vamos para o versículo 4. Versículo 4 diz assim: E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Experiência é sempre importante na vida de cada pessoa, mas esta experiência é fruto de passar por tribulações, problemas, dificuldades, crer na providência divina e ver esses problemas e dificuldades vencidos para que surja em nós esta experiência que é algo tão importante. Na vida cristã, a experiência fala alto, fala forte na vida de todos aqueles que, no momento de dificuldade e problema, se ele já tem experiência com Deus, o seu sofrimento será menor. Se esta pessoa não busca uma experiência pessoal com Deus, quando vem o problema, ele fica, e agora? O que fazer? Como resolver essa questão? E às vezes, nesta hora, o desespero toma conta. Por quê? Não tem uma experiência ainda com Deus a ponto de confiar que Deus vai agir e que Deus vai operar o milagre. Então é muito importante que nós a cada dia busquemos experiência. Eu já vi muitas pessoas orando, pedindo paciência. Essa é uma oração perigosa que algumas pessoas fazem, porque a paciência é fruto da tribulação, ou seja, a tribulação produz a paciência. E quando você ora pedindo paciência, Deus talvez, se for ouvir sua oração, vai mandar tribulação para a sua vida. Nós devemos, de nós mesmos, buscar desenvolver essa capacidade de ter paciência diante das dificuldades e nunca buscar isso neste caminho proposto, mostrado pela Bíblia, que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. É importante alcançarmos a experiência porque esperamos em Deus, porque confiamos em Deus, porque dependemos de Deus, porque buscamos a Deus de coração. Tem muita gente que quando alcança uma vitória diz, foi coincidência. Outros, experientes, diz, foi porque Deus me ouviu, Deus me atendeu. Mas nós precisamos de buscar essa experiência, porque a experiência é alcançada através daquele trabalho que você faz, daquele estudo que você faz, daquela convivência que você tem com Deus.
Conta-se que um certo navio atracou num porto e no dia da largada, no dia da saída, um dos motores do navio não funcionou. Aí todos já embarcados, todos prontos para a viagem, mas não podia sair dali do porto com aquele problema no motor. Chamaram um mecânico da companhia na cidade, ele veio, trabalhou o dia inteiro e nada conseguiu. Chamou uma outra empresa especializada em consertos de motores de barco, de navio. Essa empresa veio, trabalhou o dia todo, nada conseguiu. Aí contaram que havia na cidade um velho mecânico já aposentado, mas que de vez em quando prestava algum tipo de serviço. Ele já era um homem experiente nesta área. E este homem foi chamado. Ele veio com a sua maleta, entrou na casa de máquinas, abriu o capô lá do motor, mandou que desse partida, ouviu o barulho, disse: espera um pouco, pegou um martelo e deu 3 batidinhas, tá, tá e tá. E naquela hora disse: dá partida agora. Deu partida, o motor funcionou com uma perfeição. Testou tudo, olhou mangueiras, olhou todos os detalhes, tudo perfeito, disse: pronto, pode ir embora. Aí o comandante disse: pode mandar a conta para o escritório da companhia. E ele mandou a conta para aquele escritório. E na conta que ele mandou, ele emitiu uma nota fiscal e cobrou R$10.000 pelo serviço, $10.000, aliás, pelo serviço. Quando a companhia recebeu aquela fatura, pensou: mas não pode, o homem deu 3 batidas de martelo no motor e cobrou $10.000. Aí escreveram uma carta para ele, pedindo para ele reavaliar, porque eles julgavam que o serviço dele foi tão rápido, não carecia de cobrar tanto. Ele então realmente disse: olha, estou cobrando muito caro pelas 3 batidas. E pôs lá, numa carta explicativa, primeiro item: 3 batidas de martelo no motor, $10. Segundo, saber onde bater o martelo, $9.990. Total, $10.000. E assim mandou de volta a fatura e a empresa teve que pagar. Ele realmente cobrou pelas batidas, $10 somente, mas a experiência que ele tinha de saber o lugar para bater é que tinha o devido valor. Então veja, experiência na vida é sempre boa para que possa contribuir, para que nós possamos, com isso, alcançar melhores resultados naquilo que fazemos. E experiência se adquire com tempo, experiência se adquire com estudo, experiência se adquire com prática, experiência se adquire com atenção concentrada naquilo que está fazendo, para que no futuro você possa obter recursos, vantagens em cima da experiência que teve. E a experiência produz a grande esperança na vida, porque quando temos experiência, vem o problema, vem a dificuldade, e isso não nos abate, porque nós sabemos que a esperança se alimenta para dizer a solução, a saída, a bênção. E tudo isso nós alcançamos em Deus para que obtenhamos assim a resposta importante diante dos desafios da vida e possamos levantar a cabeça e dizer: eu tenho um Deus que pode todas as coisas e nele eu sou mais do que vencedor. Busco mais um rápido intervalo, volto em seguida para ministrar mais uma mensagem bíblica ao seu coração e fazer a oração do altar da intercessão. Se você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar, liga agora, 0 operadora 62 3221 0000. Coloca o seu nome no altar e prepare-se para orar comigo, porque Deus vai operar bênçãos, milagres e maravilhas na sua vida. Fica ligado, porque aqui é bênção do início ao fim ao seu coração. Falando ao coração. Bendito seja o Cordeiro. Neste domingo, Santa Ceia do Senhor no Santuário Betel. A igreja se reúne em memória de Jesus Cristo. Celebre conosco a sua vitória na cruz do Calvário. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte. Santa Ceia do Senhor, domingo às 10h30, na Assembleia de Deus Betel, Avenida T3 com T8, Setor Bueno.
mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Falando ao coração. Agora 7h49, temos alguns minutos para passarmos juntos e tenho certeza que eu quero aproveitar bem esses minutos e ministrar com autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida aquelas bênçãos, para que você possa viver forte, viver feliz, viver abençoado, viver vitorioso. Por isso, fica comigo aqui e tenha sempre muitas bênçãos de Deus no seu viver. Vamos para a terceira mensagem bíblica de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Leia comigo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quero falar com você sobre um mecanismo importante para alcançar vitória sobre o desânimo. Este texto que li fala de Elias, o profeta de Deus. Elias havia vencido uma grande batalha quando ele enfrentou 450 profetas de Baal. E, normalmente, as pessoas, depois de uma grande vitória, ela entra num estado de desânimo, porque elas pensam, eu não vou conseguir outra vitória parecida com essa. Essa foi a maior que eu já alcancei, e será, por certo, a última. E isso entra, né, essa pessoa numa fase de desânimo. Assim aconteceu com Elias. Elias está escondido numa caverna, desanimado e pensando que não há mais saída para ele. Diante de tudo isso, Deus começa um processo terapêutico na vida de Elias para que ele pudesse vencer o desânimo e levantar sua cabeça e dizer, tem muita coisa para ser feita ainda na obra de Deus, para que eu possa cumprir o meu ministério, cumprir a minha função e ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Assim, primeiro, o anjo do Senhor chega para Elias e fornece a ele pão e água. Pão e água significam que a palavra de Deus, palavra que fortalece, palavra que anima, palavra que alegra, palavra que abençoa. Assim, Deus começa esse processo levando para Elias pão e água para que ele pudesse alimentar e pudesse sair da caverna. Segundo, justamente isso, Deus diz para Elias, saia da caverna, deixa o esconderijo, porque o desanimado, ele quer afastar de tudo, quer afastar de todos e quer ficar dentro da caverna, escondido, para dizer, olha, eu não vou mais sair daqui, porque não há mais saída. Elias chegou a ponto de pedir a própria morte, mas naquela hora, Deus dá a ele a comida, manda que ele saia da caverna e diz para ele, Elias, eu tenho uma grande missão para você. Ele diz, qual é, Senhor? Eu quero que você unja 2 reis e eu quero que você unja um profeta, alguém para fazer o trabalho depois que você terminar a sua missão na terra. Veja, Deus faz uma terapia com Elias, primeiro usando a palavra que é pão e água para que ele pudesse alimentar-se. Segundo, mandando que ele deixasse a caverna, saísse do esconderijo. O cristão, o servo de Deus, não precisa esconder-se, porque ele tem a unção do Espírito Santo na vida, ele tem o poder da palavra na sua vida, ele tem o poder do nome de Jesus para ser usado. E ele pode, a cada dia, cumprir um ministério importante fazendo a obra de Deus. Então não precisa se esconder. Em terceiro lugar, ele tem missões novas a cada dia de Deus na sua vida. E é justamente isso que Deus teve para Elias naquele dia. Quando Elias pensava, olha, eu não vou mais alcançar uma grande vitória como aquela que eu alcancei, Deus chega para ele e diz, olha, você vai ungir 2 reis, reis de 2 países, Israel e Síria. E aí você vai cumprir um papel importante. E além do mais, você vai ungir um profeta, que será Eliseu.
E aí ele unge Jeú, unge Hanel, que é o outro rei, e vai unge a Eliseu, cumpre esse papel importante e sai em frente. Depois, por último, o Senhor diz: Elias, eu quero te contar uma outra coisa. Não fica pensando que você está sozinho, mas tem mais 7.000 de pé, como você, que não se curvou diante das propostas existentes neste mundo para aqueles que muitas vezes são tentados a afastar de mim. Você tem, como você foi fiel, tem mais 7.000 fiéis que também não se curvaram diante de Baal. E assim Elias recebe tudo isso como um tratamento para que ele pudesse levantar a sua cabeça e dizer: há muita coisa para ser feita. E na obra de Deus é assim, é uma experiência nova a cada dia, é uma conquista nova a cada dia, é uma oportunidade nova a cada dia e é uma grande obra a cada dia para ser feita. Por isso, fica firme com o Senhor, nunca desista, nunca desanime, nunca se abata, mas deixa Deus te usar poderosamente e maravilhosamente também. Prepare-se, em seguida eu oro com você no altar da intercessão. Tenho certeza que Deus quer operar milagres importantes na sua vida agora. São muitos nomes que já chegaram aqui para mim, inclusive um testemunho de Alessandra Gomes, ela tem 13 anos. Na segunda-feira passada, antes de sair para a escola, seu pai pediu para resolver alguma coisa dentro do carro da família. Sem que ela esperasse, o carro começou a descer a rampa e parou dentro da sala da casa. Ninguém sofreu nenhum ferimento e ela atribui este milagre ao Senhor, pois sempre estão na campanha dos salmos e no altar da intercessão. Essa semana mesmo, uma senhora foi tirar o carro da garagem por alguma razão, esqueceu o carro desengatado, o carro afastou, ela foi tentar segurar o carro passou por cima e matou. Quantos acidentes têm acontecido? Mas Deus nos dá graça e nos dá força para que nós possamos vencer até estes momentos de acidente e alcançar a vitória. Vamos orar juntos, já ungi aqui a minha mão e nesta unção eu quero ministrar a bênção e a vitória de Deus sobre a sua vida. Ore comigo. Vamos lá. Senhor, apresento diante de Ti neste instante os nomes de todas estas pessoas que de diversas partes do Brasil ligaram, colocaram os seus nomes para serem apresentados. E eu quero agora, Pai, no nome de Jesus, ministrar sobre todos aquela bênção nova, especial e gloriosa que faz a diferença na vida de cada pessoa. Manifesta sobre todos, ó Pai, o Teu poder e a Tua graça, opera milagres e abençoa os Teus filhos, porque eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Falando ao Coração. Quero agradecer a você pela sintonia e, se Deus nos permitir, amanhã, 7 da manhã, nos encontraremos para mais um momento de fé, esperança, alegria e comunhão. Você pode ligar para mim para contar o seu testemunho, pode ligar para tornar-se um evangelista associado e viver a cada dia estas bênçãos gloriosas e maravilhosas que Deus nos proporciona quando confiamos nele, quando meditamos na palavra dele e quando, com fé, oramos a ele, na certeza de que bênçãos e maravilhas ele vai operar. Assim, é o Falando ao Coração. A cada programa eu tenho o privilégio de chegar até você com a mensagem salvadora de Cristo Jesus, proclamando as bênçãos e promessas de Deus sobre a sua vida e vendo os milagres dos céus acontecendo. Encerrando o programa de hoje, eu deixo com você um abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao